Ele nos deu vida. Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos regenerou, Ele nos deu a nova vida. Aquele que está nele, em Cristo, é uma nova criatura. E qual a importância disso? A importância é de que em Cristo nós temos tudo o que nós necessitamos. Jesus Cristo é tudo que precisamos. Só que a condição do homem nem sempre foi essa a condição. Nós estávamos mortos, porque em Adão todos nós morremos. E a condição que nós tínhamos antes do pecado entrar na humanidade era uma condição de vida. E o Evangelho veio restaurar tudo isso. O Evangelho veio para restaurar a nossa condição de vida e para que sejamos da maneira que Deus nos criou para ser. Assim como no Éden. Você sabe que no Éden, o homem sem pecado no Éden, ele tinha toda a condição de vida que ele precisava. Ele foi colocado naquele lugar, naquele jardim, para que ali ele pudesse viver em 3 aspectos com Deus. Primeiro, viver em vida com Deus, porque foi criado à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele fez na sua imagem no Espírito. Porque Deus é Espírito. Então a condição de vida está no Espírito. O homem era vivo por dentro. Naquela condição. Lá na criação do homem. Deus nos deu vida e nos deu a sua imagem e semelhança. Romanos 8, 29, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Processo de maturidade, processo de crescimento. Você foi predestinado para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que o seu Filho, Cristo, seja o primogênito de toda criação. A verdade é, irmãos, que tudo o que podemos saber a respeito de Deus está revelado em Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito que estava no seio do Pai foi quem o revelou. Jesus, o Filho do homem, que andou nessa terra, que palmilhou aqui, ele é a expressão exata de Deus. E essa expressão exata de Deus é a expressão exata que tínhamos no princípio. E sempre foi para que nós pudéssemos alcançar essa imagem de Deus. E o homem tinha essa imagem. Mas como ele pecou, em Adão a morte entrou no mundo. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz assim, que em Adão todos morrem. Mas em
Cristo, todos são vivificados. Quando o homem desobedeceu, quando o homem pecou em Adão, ele ficou apagado, ele ficou morto. O seu espírito se apagou em relação à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele preparou algo maravilhoso, um plano eterno de redenção para todos nós, para a redenção daquele que perdeu essa essência, essa comunicação com Deus, que era no Espírito. Em Coríntios, capítulo 2, versículo 9, tem um texto lá que eu sempre cito aqui, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Tudo Ele fez perfeito para aquele que crê. E Deus deu a capacidade de revelação daquilo que Ele preparou para cada um de nós através do Espírito. Tudo é revelado no Espírito. Por isso que o homem, sem essa comunicação com Deus no Espírito, ele não pode discernir, ele não pode caminhar, porque ele está em trevas. Nós precisamos de um espírito aceso, de um interior aceso, em comunicação com Deus, em sintonia com Deus, em sintonia do Espírito. Nesse processo de predestinação, eu não estou falando de doutrina de predestinação, eu estou falando de processos. O Espírito Santo é muito importante em nossas vidas, porque é Ele que nos convence incansavelmente do pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. O homem no Éden tinha tudo que ele precisava. Hoje nós, no Evangelho, temos tudo o que precisamos para viver como o homem antes do pecado vivia no Éden. Quando Deus colocou Adão no Éden, Ele disse, comam de tudo. Não toquem na árvore que está no meio do jardim, porque o dia que você tocar, você vai morrer. E lá dentro do jardim também estava a árvore da vida. A árvore da vida é a figura de Cristo. Cristo é a videira verdadeira, a árvore verdadeira. Nós precisamos estar ligados nessa árvore, sendo nutridos dessa árvore. O novo nascimento trouxe de volta a condição de comunhão com Deus. Aquela mesma comunhão, aquela mesma imagem e semelhança. Não se esqueça do que eu estou falando. Somos predestinados a ser conforme Ele. Ser conforme a ser igual a Ele. Ao que Ele significa, ao que Ele é, ao que Ele pensa. Ter a sua mente, ter o seu espírito. Ter a sua palavra pronta na sua boca. Como você pode conhecer aquilo que por Deus foi dado gratuitamente? Somente por intermédio dessa comunhão do Espírito, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que faz a obra de Deus dentro de nós. Eu só quero lembrar vocês
aqui o que João, capítulo 14, 15 e 16 fala. O Espírito da verdade, o Consolador, estará convosco, estará em vocês, habita convosco. O nome de Cristo é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele enviou o seu Espírito, o próprio Espírito de Jesus em nós, que é o Espírito Santo. E ele vem e faz morada dentro de nós. E esse Espírito, o Consolador, que o Pai envia em nome de Jesus para todos nós, ele nos ensina tudo. Ele nos fará lembrar de tudo. Ele dá testemunho de Cristo. Ele revela Cristo em você. Quando o Consolador vier, convencerá o mundo inteiro do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não creem no Evangelho, da justiça porque ele foi para o Pai. Mas dentro de nós está o seu Espírito testificando que Cristo é justo e justificador daqueles que creem no seu nome. E em Cristo, eu e você fomos feitos justiça de Deus. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo que há de vir dentro de você. Ele glorificará a Cristo e ele anunciará todas as coisas. Por isso a importância de você seguir no processo de comunhão com Deus. No Éden foi nos dado vida, comunhão e autoridade. Vida, a vida com Deus, a conexão com Deus. A comunhão, que é com o Pai e com o Filho, como diz as epístolas de João. E também a autoridade, a condição de vida que Ele nos deu. Nós estávamos vivos num relacionamento irrestrito com Ele. Mas isso foi quebrado pelo pecado. E o homem perdeu a comunhão. Perdeu a vida espiritual. E a consequência é de que aqueles que nasceram em Adão também estão espiritualmente mortos. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados porque morremos em Adão. Então nascemos biologicamente, já mortos espiritualmente, mas fomos reconectados, vivificados em Cristo. Aqueles que em Adão morreram, em Cristo são vivificados. Aqueles que agora vivem por intermédio de Cristo e do Evangelho. Então nós éramos mortos nos delitos, pecados, vivendo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele tem por nós, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nele nos lugares celestiais. Posição de autoridade. Quando você crê no Evangelho, tudo muda. Em Adão todos morreram, mas em Cristo todos são vivificados. O vencedor é aquele que come da árvore da vida. É aquele que se alimenta e se nutre da videira verdadeira, da árvore do jardim. A árvore
da vida. A transgressão de Adão trouxe a morte. E Deus não tem prazer na morte do perverso. Por isso que ele nos reconectou, nos reconciliou juntamente com ele. Ele nos trouxe o Evangelho, a Boa Nova. Deus estava em Cristo, reconciliando com ele mesmo o mundo inteiro. Através do Cordeiro Eterno de Deus, o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, ele morreu na cruz do Calvário. Entrou na nossa história, na história humana, e também morreu ali. Mas muito antes disso, ele já tinha nos redimido de todo o pecado e nos reconectado e reconciliado com ele mesmo. Evangelho é vida. Por isso, coma da árvore da vida. Lembra quando Jesus fala lá em João 6 sobre a verdadeira comida e a verdadeira bebida? O meu sangue é a verdadeira bebida, o meu corpo é a verdadeira comida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Interessante é você saber que todos nós sofremos o dano da primeira morte. Mas a maioria das pessoas não passará pelo dano da segunda morte. Porque a segunda morte é a separação de Deus. O pior inferno que existe é um homem separado de Deus. E um homem separado de Deus é um homem que não tem em si os atributos de Deus. Que ele caminha numa rota de fuga de Deus. Ele não procura a rota do Evangelho, o caminho do Evangelho. Ele não procura o caminho do amor, da graça, do perdão, da misericórdia, da compaixão, do agregar, não repelir, do dar a outra face. Enfim, conceitos básicos que Jesus trouxe aqui para nós. A pessoa que peca contra o amor. Porque um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis. A lei toda se cumpre em um mandamento apenas: amar o próximo como a si mesmo. Então o maior inferno, a segunda morte, é a pessoa correr num processo que nem esse aqui. Nós estamos num processo de crescimento, de aproximação de Deus e de consciência de Deus, de formação de consciência no Evangelho. A pior coisa é a pessoa correr para longe dessa consciência. O pior inferno é a separação do homem com Deus. É o distanciamento. E isso não tem a ver com estar aqui, ou estar em um templo, uma igreja, uma religião. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a consciência dos valores eternos, do Evangelho e os valores de Deus. Em uma frase só é definido Deus. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. 1 João 5,4. Aquele que é nascido de Deus. Quem nasceu de novo aqui, diga amém. Amém, nós nascemos de Deus, né? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Lembrando que o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E de que mundo
Nós estamos falando no nosso próprio mundo. Aquele que é nascido de Deus, nascido do Evangelho, nascido da sua palavra, é o que vence. É o que vence. Então, o processo que estamos caminhando é o processo de alimentar-se da oliveira verdadeira, da árvore da vida, que tem os seus frutos na estação própria, que as suas folhas servem de remédio para as nações. Não é isso que Apocalipse fala a respeito da árvore da vida? Quem é remédio para essa humanidade perdida? É Cristo, a árvore da vida. Quem é remédio, quem é que sara essa geração que está aí? Quem é que pode sarar as nossas famílias? É só o Evangelho, não tem outro. Eu acho que foi Pedro que disse, Jesus Cristo, em nenhum outro nome há, que importa que sejamos salvos. É você ser salvo de si mesmo, é ser salvo do seu egoísmo, é ser salvo das suas mazelas, é ser salvo dos seus pecados. É só em Cristo. Não adianta procurar mais nada. É Cristo. Não é religião nenhuma. É Cristo. É nele. Ele é o exemplo perfeito. Não há outro homem igual a Cristo. Pode procurar. Pode haver homens parecidos. Mas igual ele nunca houve. Que amor, o grande amor, é dar a vida pelo seu amigo, pelo seu semelhante. Quem pode fazer isso? Se hoje nós queremos nos engolir uns aos outros, só Jesus na causa. Seja qual for a nossa causa, Jesus é a solução. Ele pode. Ele pode. E ele faz. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o nosso espírito, a nossa alma, mente, emoções, vontades, sentimentos, volições, razões, e o nosso corpo tem que permanecer íntegro. O que é integridade? Integridade é a pessoa que ele vai fazer algo porque aquilo faz parte dele, como uma pessoa íntegra. Ele vai fazer porque ele é uma pessoa íntegra. Fulano é uma pessoa íntegra. Então, todas as áreas da nossa vida precisam estar íntegros. Como podemos ter essa integridade em nós? Através do Espírito. O Espírito tem domínio sobre tudo. Todas as áreas da nossa vida. Lembra das nossas ministrações de vida no Espírito? Trazer a alma para o domínio do Espírito. Trazer a nossa alma para o equilíbrio do Espírito. Geralmente a nossa alma está acima do Espírito. As nossas razões, as nossas vontades, nossas volições, nossos sentimentos. Mas nós não trazemos isso para aquela voz do Espírito que está dentro de nós, que nos alinha. Trazer a alma para o governo do Espírito. Porque a vida eterna é no Espírito. E nós fomos recriados, vivificados. Temos a nova vida. E aquele que está em Cristo tem a nova vida e as coisas velhas se foram para trás. Agora nós avançamos diante daquilo que está diante de nós. Veja o que Paulo disse, essa frase. Ele era um cara religioso, maior que todos. Ele era íntegro na sua religiosidade. Mas ele disse, eu considero isso tudo como perda. Para quê? Pelo conhecimento de Cristo. Gente, nós precisamos do conhecimento de Cristo. É o conhecimento de Cristo. É esse que faz a diferença.
Cristo, aquele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então ele nos restaura a nossa vida, nos regenerou, nos vivificou. Agora nós temos comunhão com ele. A comunhão, como diz lá em João 4, Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem no Espírito. É no Espírito, é no Espírito. Não é na nossa mente. A nossa mente, as nossas vontades têm que estar submissas ao Espírito. A condição de comunhão é relacionamento de pai e filho. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. A comunhão com Deus é no Espírito, é espiritual, é real, é verdadeira. É através da fé que ela funciona. É no exercício da sua fé. E é através da fé que nós mantemos a comunhão com Ele. E a nova vida trouxe para nós a condição de autoridade. O vencedor, que guarda até o fim o Evangelho, ele dá autoridade e ele dá governo. E com cetro de ferro ele regerá, assim como um pastor apacenta as ovelhas. O vencedor, ele reina em vida, porque ele se assenta com ele no seu trono, assim como Cristo venceu e se assentou no trono de Deus. Jesus, quando ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder e autoridade. E ele entregou a igreja, dando autoridade sobre todo o poder do inimigo, sobre todo espírito imundo, sobre todo o poder do diabo. Você tem autoridade em Cristo. Você tem. Você tem autoridade. Então, em Cristo, tudo isso é possível. Toda a obra de Deus é possível em Cristo. É possível no Evangelho. A obra de Deus é possível em nós. É possível em mim, em você. A vida não é fácil. Nós todos temos dificuldades diárias. Claro que são mais alegrias, mas temos muitas dificuldades também. Como fazer? Você tem que permanecer vivo espiritualmente. Você já foi ressuscitado com Ele, juntamente com Ele. Você já tem comunhão com Ele. Você tem autoridade. E nós podemos exercer essa autoridade no nome de Jesus. Então creia num evangelho vivo dentro de você. Gente, porque não existe um outro estilo de vida que vá mudar a sua vida. Todos os grupos religiosos no mundo inteiro têm suas virtudes, mas todos eles têm traços do Evangelho. Porque o Evangelho é o verdadeiro poder. É o poder de transformação real da vida de uma pessoa. É o Evangelho, é Jesus, a boa nova, o seu ensino, a sua doutrina, tudo aquilo que aprendemos dele e colocamos em prática e praticamos. Mesmo que seja difícil muitas vezes perdoar, mesmo que seja difícil contornar situações, mas é o Evangelho que é o poder, é o Evangelho que traz vida. Quem não quer viver o Evangelho, não viva,
Mas quem quer viver pode viver e viver feliz. Mesmo que o mundo esteja caindo sobre ele, sobre ela. Nós temos tudo isso a nosso dispor. Está tudo pronto, entra e come. Sacia a tua fome. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o que mais? Tudo ele fará. Confia. Muitas vezes podemos dizer, como disse o salmista, né? Elevo os meus olhos para os montes. E a pergunta vem, de onde me virá o socorro? O seu socorro vem do Senhor. É Ele que te guia, Ele que te apacenta, é Ele que te rege, é Ele que te leva, é Ele que te conduz. Amém? Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, continua a nos guiar no Evangelho, Senhor. A nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, a nossa alma e, por fim, o nosso corpo esteja submisso ao Evangelho. Todos os nossos pensamentos submissos à tua mente, a mente de Cristo, a mente do Espírito, que seja a mente que guie, ela é a luz que nos guia, nos leva e nos conduz. Obrigado, Senhor, por esta vida em nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.